Em uma época onde os mitos e as lendas moldavam a compreensão do mundo, um homem ousou desafiá-los com a razão e a matemática. Este é o início da história de Pitágoras de Samos, uma figura cuja mente transcendeu seu tempo e cujas ideias ressoam até hoje. Pitágoras nasceu em Samos, uma pequena ilha no Mar Egeu, por volta de 570 a.C. Desde jovem, ele demonstrou um fascínio pelo conhecimento que o levaria a se tornar um dos maiores matemáticos da história. Uma vez conversando com seu pai, Pitágoras ouviu: Meu filho, a curiosidade é uma chama que deve ser alimentada. Nunca pare de fazer perguntas. Eu não vou, pai. Quero entender os segredos do universo. Pitágoras cresceu cercado por lendas e histórias. A mitologia grega era a base de sua educação, mas, desde cedo, ele sentiu que o mundo poderia ser explicado por algo mais do que mitos, que havia uma ordem oculta por trás de tudo. Ainda jovem, Pitágoras passou a estudar os céus, questionando o movimento das estrelas, o ciclo das estações e as forças que governavam o mundo natural. Mal sabia ele que essas questões o levariam a uma jornada que mudaria o curso da história. Capítulo 2: As viagens e os aprendizados. Aos 20 anos, Pitágoras deixou sua terra natal e partiu em uma jornada que o levaria aos maiores centros de conhecimento do mundo antigo. No Egito, ele estudou geometria e astronomia com os sacerdotes, aprendendo os segredos que estavam há muito tempo guardados nos templos. Em um dia em que estava perambulando pelo centro do vilarejo, Pitágoras se esbarrou com um senhor bem humilde. Ao conversar com este senhor, Pitágoras percebeu que esse humilde senhor, na verdade, era um verdadeiro sábio. Os segredos dos números estão por toda parte. A geometria não é apenas uma ferramenta, é a linguagem do cosmos. Então, ao entender os números, eu posso entender o universo? Exatamente, jovem Pitágoras. Pitágoras ficou fascinado com a ideia de que os números podiam explicar o mundo. Ele passou anos no Egito, absorvendo o conhecimento dos sacerdotes e estudando as pirâmides, cujas proporções geométricas perfeitas pareciam guardar segredos profundos. Pitágoras, ainda não satisfeito com o que tinha aprendido, decidiu novamente peregrinar. Desta vez, ele iria rumo ao povo mais rico do mundo em sua época, a Babilônia. Independente de onde estivesse, Pitágoras sempre olharia para o céu estrelado, questionando tamanha complexidade e beleza. As estrelas seguem um padrão, um ciclo que se repete. Será que o mesmo pode ser dito sobre a vida e o destino dos homens? Durante sua estadia na Babilônia, Pitágoras começou a formular suas próprias ideias sobre a imortalidade da alma e o ciclo eterno de renascimentos. Ele acreditava que, assim como as estrelas seguem ciclos previsíveis, a alma humana também segue um ciclo de vida e morte. Regido por leis matemáticas, Pitágoras já havia aprendido sobre as estrelas, geometria, economia e álgebra. Porém, havia algo ainda que estava vazio em si: sua alma. Sabendo que não poderia voltar para sua terra natal com esse vazio, ele decide partir rumo à Índia. Finalmente, Pitágoras chegou à Índia, onde encontrou uma filosofia que ressoava profundamente com suas crenças. Ele estudou com os Brahmanes e aprendeu sobre a transmigração das almas, uma ideia que ele incorporaria em seu próprio sistema de crenças. A alma nunca morre, apenas muda de forma. Ela segue um ciclo de purificação até alcançar a perfeição. E a chave para essa perfeição está no conhecimento. Essas experiências transformaram Pitágoras.
Ele se tornou um homem obcecado pelo conhecimento, convencido de que os números eram a chave para desvendar os mistérios do universo. Com essas novas ideias, ele retornou à Grécia, decidido a fundar uma escola que mudaria o mundo. Capítulo 3. A fundação da Escola Pitagórica. De volta à Grécia, Pitágoras fundou sua própria escola na cidade de Crotona, no sul da Itália. Mas esta não era uma escola comum. Pitágoras acreditava que os números eram a essência de todas as coisas e que, através deles, se podia alcançar a harmonia universal. Tudo é número. O universo é regido por proporções matemáticas. E com o tempo, vocês entenderão que a música, a arte e até mesmo a moralidade seguem padrões numéricos. Pitágoras ensinava que os números não eram apenas símbolos, mas tinham uma realidade própria, uma essência que governava todas as coisas. Ele acreditava que o número 10 era o número perfeito, a fonte de todas as harmonias, e que a música e os astros seguiam essa harmonia numérica. A harmonia do universo pode ser ouvida na música e vista nos céus. Quando entendermos isso, poderemos viver em harmonia com o cosmos. Mas a escola de Pitágoras não era apenas sobre números. Ele também ensinava um estilo de vida que incluía uma dieta vegetariana, a prática do celibato e uma vida dedicada à busca do conhecimento e da pureza espiritual. Para Pitágoras, a matemática não era apenas uma ciência, mas um caminho para a salvação. Capítulo 4. O Teorema de Pitágoras e outras descobertas. Mas o maior legado de Pitágoras para o mundo moderno é, sem dúvida, o teorema que leva seu nome. Esse princípio, que estabelece a relação entre os lados de um triângulo retângulo, é uma das bases da geometria moderna. Se em um triângulo retângulo somarmos os quadrados dos catetos, obteremos o quadrado da hipotenusa. Isso é verdade em qualquer triângulo retângulo. Este teorema não só demonstrou uma propriedade fundamental dos triângulos, mas também foi uma das primeiras evidências da profunda relação entre os números e a geometria. E o impacto dessa descoberta seria sentido por séculos. O Teorema de Pitágoras se tornou a base para a geometria euclidiana, que por sua vez influenciou o desenvolvimento de quase toda a matemática ocidental. Sem ele, não teríamos a trigonometria, a álgebra e talvez nem mesmo a física como a conhecemos. Mas as contribuições de Pitágoras não se limitaram à geometria. Ele também fez avanços em outros campos, como a teoria dos números e a harmonia musical, descobrindo que os intervalos musicais poderiam ser expressos em proporções numéricas simples. Capítulo 5. O fim da vida e o legado. Pitágoras passou seus últimos anos em Metaponto, onde continuou ensinando até sua morte, por volta de 495 a.C. Sua escola, embora envolta em mistérios e controvérsias, influenciou profundamente o pensamento ocidental. Apesar das controvérsias que cercaram sua vida e ensinamentos e as dificuldades enfrentadas por sua escola após sua morte, o legado de Pitágoras não desapareceu. Seus seguidores continuaram a propagar suas ideias e, com o tempo, seus ensinamentos se tornaram a base para muitas tradições filosóficas e matemáticas. E assim, embora tenha vivido há mais de 2 milênios, o nome de Pitágoras ainda ressoa em salas de aula ao redor do mundo, como um símbolo da busca incessante pelo conhecimento. A história de Pitágoras é a história da matemática em sua essência. Ele nos mostrou que, através dos números, podemos desvendar os mistérios do universo. Seu legado vive em cada equação que resolvemos, em cada descoberta científica, em cada passo que damos em direção à compreensão do cosmos. Se você gostou desta viagem pelo mundo de Pitágoras, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.
Compartilhe este vídeo com seus amigos e continue explorando o fascinante universo da matemática conosco no canal Ciência Extraordinária. Ei, Sil, para você que assistiu até o fim do vídeo, eu vim te dar um presente. Já pensou em trabalhar no conforto de sua casa e receber bem? Pois é, no mundo digital várias profissões surgiram. Uma delas é o editor de vídeo. Trabalhando para mim mesmo, recebo mais de R$ 8.000 por mês. Já que você foi paciente e assistiu o vídeo todo, eu decidi te entregar esse presentão, o curso que eu fiz para virar editor de vídeo com 70% de desconto. Mas vá rápido, a promoção já pode estar acabando quando você estiver ouvindo. Os links estarão no primeiro comentário fixado. Até uma próxima no canal Ciência Extraordinária.